Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Aline Almeida e eu tô tão feliz de ter voltado, da gente estar podendo fazer um bate-papo aqui, porque eu vou te contar, voltar pra rotina depois das férias é complicado. Se você viu o último vídeo do canal, eu tava no Brasil. Oh, meu Deus, já tô com saudade. E eu voltei recentemente aqui pra Alemanha, onde eu moro, né? E se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve para não perder as coisas que a gente conversa aqui, os bate-papos, as trocas que a gente tem. E por falar em troca, eu quero agradecer você que manda e-mail lá na caixinha de e-mail do canal. Eu respondi alguns e-mails essa semana, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Eu tive um problema com essa conta e demorei um pouquinho para responder, por isso eu vou pedir para você, toda vez que vocês mandarem e-mail lá no canal, coloca aqui no comentário, pode ser de qualquer vídeo, porque eu recebo as notificações aqui do canal mais rápido. Coloca aquele emojizinho de cartinha, sabe? Que é uma cartinha, se eu não me engano tem um coraçãozinho no meio. Mas coloca, não precisa colocar nada se não quiser comentar, porque às vezes eu recebo uns e-mails, as pessoas estão contando experiências pessoais, querem uma troca mesmo ali, ou tem algumas perguntas para fazer, enfim. E aí não quer expor aqui nos comentários, então eu super entendo. Eu acho que o e-mail é muito bom por isso. Eu não consegui me adaptar com o Instagram, a gente não se encaixou assim. Eu tenho uma relação muito complicada, né? Não sei se é uma relação complicada, mas a forma que eu encontrei da gente se comunicar aqui no canal, sem ter que ser pela caixinha de pergunta do Instagram, por exemplo, ou direct no Instagram, é a caixinha de e-mail do canal. Então tem na descrição do canal o e-mail bonitinho, aí você pode mandar lá e-mails. E o que eu queria dizer, mandar um beijo para todos vocês que mandaram mensagens. Me desculpa pela demora, estão todos respondidos. E se você quiser mandar mensagem também, quer que eu responda rapidinho, coloca esse emojinho de cartinha. Precisa só colocar isso que eu já vou entender que tem e-mail lá na caixa e vou te responder o mais breve possível. Eu amo essa troca que a gente tem, por isso que hoje eu vim fazer um bate-papo. Eu acabei de chegar de um passeio que eu fui dar sozinha. Eu saí de casa, já era tarde, já eram umas 4 horas da tarde. A gente tá viajando esse final de semana, eu aproveitei pra ter um date comigo mesma, me arrumei assim, bonitinha, o que deu, né, gente? Porque tá vendo aqui que né, não deu pra fazer nada muito especial, mas prendi o cabelo, coloquei um casaco e saí pra dar um passeio, pra aproveitar um pouquinho, tava um pouquinho de sol, que tá bem frio ainda aqui na Alemanha, a primavera ainda não deu as caras, e fui dar um passeio. E aí quando eu tava voltando, já tava já escuro e eu acabei pegando o trem errado. Eu tava distraída na hora olhando pro celular, não vi quando ele fez um outro caminho. Quando eu me vi, tava numa uma área da cidade que assim, eu não tenho o hábito de andar ali, principalmente à noite. Dava pra eu vir pra minha casa andando dali de onde eu tava, ia demorar mais, ia passar por umas ruas um pouco desconhecidas e que eu não tô tão acostumada, mas ia dar. E como ainda era ali por volta das 8 e pouquinho, eu falei, não, vamos lá, né? Ainda tem movimento na rua, hoje é um sábado, então vai estar ok. E aí vim caminhando e aí eu vim pensando em algumas coisas e lembrando de algumas coisas que aconteceram durante a viagem ao Brasil agora e que estão acontecendo aqui na Alemanha também. Só para contextualizar, eu moro numa cidade relativamente grande aqui na Alemanha, em Baden-Württemberg, que é um estado muito conhecido aqui na Alemanha. A Alemanha é um país bem central, né? É um país que fica no centro da Europa, então tem muitas outras pessoas de outros países aqui, né? Tem muitas influências de outros países também, muitas culturas, muitas pessoas diferentes. É bem cosmopolito. É um país bem cosmopolito, não sei como fala essa palavra, mas tudo bem, você entendeu. Um país bem que você encontra um pouco de tudo. Em alguns momentos no caminho eu fiquei preocupada e eu tenho que dizer que isso não acontecia há uns anos atrás, né? Eu moro aqui na Alemanha, já vão fazer 5 para 6 anos, se eu não estou enganada. E no começo eu não tinha essa preocupação, eu não tinha tanto medo. Como eu falei, eu estava no Brasil. E no Brasil o Andy descobriu, foi apresentado, se apresentou sozinho, né? Porque na TV do hotel ele conseguiu assistir os programas, sempre que ele tinha oportunidade ele assistia esses programas de notícia e tal. E aí, um dos programas que chamou a atenção dele, ele acabou assim, toda vez que ele via passando, ele parava, né, pra prestar atenção ali, é o programa do Datena, esses programas que mostram, nesse estilo do Datena, que mostram o vídeo ali do que aconteceu, casos de situações que aconteceram ali pela cidade. Isso também na Paraíba, nós fomos para Paraíba, a João Pessoa. Também tinha lá em João Pessoa, né, a TV do local, do estado, enfim, e aí casos que aconteciam por ali. E aí ele ficou meio viciado nesse tipo de programa.
Pra ele parecia um filme de ação, porque se você vê as coisas, né, se você vê o dia inteiro esse tipo de programa, você não quer nem sair de casa, né, você fica com medo mesmo. Mas pra ele eram coisas meio surreais. E eu não tô falando aqui que na Alemanha não acontecem coisas parecidas, tá? Não acontece com a mesma frequência, mas acontecem. A diferença que eu acredito é que eles não divulgam tanto. Tem algumas meios de comunicação que eles divulgam mais, né? Situações de violência, situações que ocorreram que pessoas perderam a vida, ou enfim, todo tipo de coisa que a gente. Coisa ruim, que eu não quero ficar nomeando aqui. E aí, voltando pra casa, né? Algumas esquinas eu tava um pouco assim, e aí eu comecei a perceber que esse meu estado de alerta, de já caminhar com a chave na mão, sabe? De ficar olhando para os lados e olhando para trás, ver se tem alguém muito próximo, se tem alguém te observando, se tem alguém dentro daquele carro ou daquela van que você vai passar muito próximo e tal. Esse tipo de comportamento está cada vez mais frequente para mim. Eu tenho me sentindo assim com muito mais frequência. Eu sou da opinião de que não existe um país perfeito, não existe um continente perfeito. Existem lugares um pouco mais perigosos e lugares menos, mas em todo lugar a gente está correndo risco de acontecer alguma coisa. Só que especificamente aqui na Alemanha, ultimamente tem acontecido coisas que não faziam tão parte da rotina do alemão e nem da rotina do estrangeiro, né, do imigrante que mora aqui. Por exemplo, ataques de pessoas por conta de religião, ataques onde pessoas perderam a vida, né, surtos, né, pessoas que, por exemplo, a gente chegou, acho que no dia seguinte, depois que a gente chegou, um carro entrou no centro da cidade, aqui próximo da gente, um carro entrou no calçadão e, assim, pisou no acelerador e saiu atropelando as pessoas no calçadão, assim, que foi um negócio, num calçadão, num centro comercial, onde estava cheio de pessoas, num dia de movimento, ensolarado, que tinham pessoas na rua, e entrar com o carro na velocidade e sair atropelando, assim. Foram mais de 25 pessoas que foram feridas, né, que sofreram ferimentos. A cidade ficou toda fechada, fecharam o centro da cidade, você não podia se aproximar. Muitas ambulâncias, uma comoção muito grande. 2 pessoas, infelizmente, chegaram a perder a vida. E numa cidade que há menos de um ano aconteceu também um outro ataque por causa de uma pessoa fanática, né, de uma religião específica, queria atacar outras pessoas com uma arma branca, atacou e tirou a vida de um policial. Tem ficado muito frequente receber notícias de mulheres que sofreram violência, mulheres que foram atacadas na rua, furtos, né? Eu comecei a perceber em alguns estabelecimentos muito comumente eles colocarem sinais, né? Sinais, plaquinhas falando, ai, não trajar arma branca, não andar armado, coisas que eu não via antes, né? Não tô dizendo que era um paraíso, não, porque quando eu me mudei para a Alemanha, que eu morava numa outra cidade, que era uma cidade bem mais pacata e menor do que aqui, aconteceram coisas. No meu primeiro curso de alemão, tinha um rapaz também estava fazendo o curso de alemão e ele era muito querido assim na sala, né? Sempre tem aquela pessoa como se fosse o representante da sala, conversa com todo mundo, e tal. Ele era muito querido e tinha uma postura de líder ali da sala. Ele estava no controle da situação e o que ele falava meio que era lei. Um exercício de classe, alguma coisa, eu discordei de uma coisa que ele falou, mas discordei como se fosse uma conversa normal. E eu fui atacada, né, verbalmente. Ele levantou, começou a falar muito alto comigo, né, assim, fora do normal, falando pra mim me pôr no meu lugar, porque eu era uma mulher e tal, né. E essa foi a primeira vez que eu levei um choque, assim. Eu falei, meu Deus, como assim? Por que essa pessoa tá tão alterada nesse nível? Nessa mesma cidade, por conta do canal, eu até fiz um break depois disso, porque me assustou. Eu fui stalkeada, uma pessoa começou a me perseguir, e eu pegava trem muito cedo para ir para a escola, né? E eu morava perto de uma reserva florestal, então era um lugar mais afastado. Então eu comecei a ficar com medo, porque essa pessoa começou a me mandar mensagens. Aí foi mais uma vez um vucu-vucu, assim, eu não esperava estar acontecendo, tá vivendo isso. Fiquei com medo de sair à noite, de sair muito cedo, que às vezes no inverno aqui é escuro e tal. Isso lá na outra cidade também aconteceu. Eu lembro que eu tinha ido assistir Elvis
Tinha saído o filme do Elvis e eu queria assistir e o Andy estava viajando. E aí eu fui no cinema sozinha, era durante o dia, eu acho que era um domingo, bem ensolarado, verão e tal. E eu tava com um vestido assim na linha do joelho mesmo, tava um mega calorão. E tava de tênis e tal, eu tava esperando o bondinho, né? E aí nisso eu vi que tinha um homem que tava do outro lado da rua, como se ele fosse pegar o mesmo bondinho, mas voltando, né? Indo pro outro sentido. E aí esse homem começou a falar coisas, mas eu olhei para os lados, eu tava sozinha no ponto e não tava entendendo. E aí eu vi que o bondinho passou, ele não pegou e continuou no ponto, meio dando uns sorrisos estranhos, e aí eu percebi que ele tava com intenções ruins. Graças a Deus, chegou uma mulher e percebeu a situação. E aí ela falou comigo, vamos pro outro ponto. E a gente desceu pro outro ponto. Então essa foi mais uma vez, mais uma situação que eu me senti desconfortável ali, uma situação que podia ter acontecido alguma coisa. E por sorte chegou uma mulher, uma segunda pessoa, e me acompanhou até o próximo ponto. E aí esse homem não apareceu mais. Eu também presenciei uma outra situação dentro do bondinho, onde era ainda na época que a gente estava usando máscara aqui na Alemanha, e um rapaz entrou no bonde sem máscara, e tinha um senhor assim segurando na porta, e aí ele falou, fez assim o sinal pro rapaz colocar máscara, porque ele tava com a máscara tipo no pescoço. E aí ele fez pro rapaz assim, a máscara. E aí o rapaz deu um tapa na mão dele assim, e aí na hora eu já fiquei em choque, porque tava muito perto de mim, assim, a 2 passos de mim, eu tava próxima da porta. E aí eu fiquei em choque, eu não esperava isso. E aí na hora eu achei, o rapaz se assustou, porque deve ter pensado que o senhor ia tocar o rosto dele, não sei. E aí na hora eu pensei que ele se assustou, e aí foi meio que um ato de reflexo. Mas aí esse senhor pediu desculpa, falou, desculpa, mas você tem que colocar a máscara. E aí esse rapaz começou a falar muito alto também, assim, ele tinha um acento muito forte. Não era alemão, provavelmente, porque tinha um acento muito forte, como se fosse de outra língua, assim, de outro país. Começou a falar muito alto com esse senhor e, do nada, buf, deu um tabefe na cara desse senhor, assim, ó, no rosto dele com tudo. E aí, ninguém fez nada e eu fiquei muito assustada, porque esse rapaz deu tapa como se ele tivesse, assim, certeza que nada ia acontecer, que ninguém ia reagir. E é uma coisa que acontece muito aqui na Alemanha. O alemão, quando ele vê uma situação assim, eu não sei se é porque ele não tá acostumado a lidar ali com o negócio, mas ele se fecha. Ele fica com medo, né? Ele tem uma reação de se assustar. Eu acho que se fosse num ônibus no Brasil, um jovem agredindo um senhor de idade no rosto, independente do senhor de idade estar certo ou tá errado, esse rapaz ia sofrer alguma retaliação, nem que fosse verbal. Presenciei situações de violência ou de assédio ou de, enfim, situações não legais, desconfortáveis. E eu voltei muito pensando nisso, nesse caminho, pensando que não tem mais esse lugar super seguro. Não tem um lugar que você pode relaxar e andar na rua no escuro e tudo bem. Infelizmente, a gente não pode dizer isso nem desses países de primeiro mundo, né? Nem aqui. E se você procurar um pouco, não precisa procurar muito, não. Por exemplo, eu tenho o aplicativo do Bild Zeitung, que é um jornal mais popular aqui. Tem muito relato de violência, assim, diariamente você vê coisas acontecendo, policiais reagindo e acabando atirando em pessoas inocentes, ataques na cidade, violência contra a mulher, violência contra crianças, né, sequestro, enfim, todas essas coisas acontecem aqui também. Às vezes, inclusive nos e-mails, né, que eu comentei no começo do vídeo que eu respondo, as pessoas me mandam, mas eu não vejo a hora, eu não aguento mais a violência aqui do Brasil, por isso que eu tô me mandando e tal. E assim, vir pra cá com esse pensamento de que você tá vindo pra uma bolha, né, pra uma bolha super segura, que você não vai ter que se preocupar, porque eu já falei muito isso, lá eu não preciso me preocupar de alguém roubar meu celular. O Darlosa, que é a pessoa que vive na rua, ela tem um smartphone, sim, mas tem situações de furto, então estar alerta independente de onde você vá, não é só em cidades que vai ter lá o pickpocket lá em Barcelona ou sei lá, em cidades que são muito turísticas, não, isso é em qualquer lugar.
né? E infelizmente a gente tem que se atentar para isso aqui na Alemanha também. Do mais, eu acho que eu sou a prova viva de que é um país que você tem como se desenvolver, você tem como viver bem e dá para crescer e dá para ser feliz. Sim, isso não mudou e eu continuo defendendo. Aqui virou o meu segundo lar, é a minha segunda casa, talvez terceira, porque a Irlanda eu ainda considero ser a minha casa, a minha segunda casa, né? Minha segunda Heimat. Mas não é o paraíso. Eu espero que você tenha gostado desse papo que a gente teve hoje. Se gostou, se tiver comentários para fazer, deixa aqui embaixo. Seja gentil, porque eu só tô falando aqui das minhas experiências, né? E se você tiver alguma experiência que quiser contar também, você mora aqui na Alemanha, se você se sente segura, me responde aí. Você se sente segura? Você se sente seguro? O que você acha que tá acontecendo? Por que você acha que tá essa onda de violência, né, que tá acontecendo muito frequente aqui na Alemanha? Se você tá aqui há mais tempo que eu e tiver uma opinião diferente que a minha também, fica à vontade para colocar sua opinião aqui. E é isso. Eu deixo você com um beijão, fica com Deus, um ótimo final de semana, um ótimo começo de semana. Esteja seguro, cuide das suas coisinhas, cuide, feche a sua bolsa, coloque sua bolsinha debaixo do braço. Não fique dando bobeira na rua à noite, né? Principalmente se você for uma mulher. Tome cuidado, tá bom? Independente de onde você estiver. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.